Ciganos, cultura e origem. Entendemos por ciganos um grupo de pessoas que são nômades, divididos em clãs que perambulavam pela Europa. Os ciganos estão longe de constituir um povo. Originários do noroeste da Índia, o povo que hoje é conhecido por cigano ou Rom partiu em êxodo desta região por volta do ano 1000 por razões ainda hoje não totalmente esclarecidas. Este povo espalhou-se pela Ásia e norte da Europa num surto de migração que deu origem à denominação povo romanes. De quem os ciganos são descendentes? A evidência genética sugere que essas pessoas provavelmente são descendentes de grupos do norte da Índia, e os especialistas acreditam que eles começaram a migrar para fora desta região há cerca de 1500 anos atrás. Qual é a religião dos ciganos? Não há uma religião cigana. Ciganos são uma etnia e adotam as religiões dos países onde vivem. No Brasil, há ciganos católicos, espíritas, umbandistas e evangélicos. Nudo, há uma religiosidade intrínseca à vida dos ciganos. O que é ser um cigano? Ciganos é um exonimo para romani, também conhecidos por Roma, boêmios, gitanos, calões, quipos, calés ou calóis, que designam um conjunto de populações que têm em comum a origem indiana e a língua romani, originária do noroeste do subcontinente indiano. Quem foi o primeiro cigano? O primeiro grupo de ciganos, de maioria calo, chegou por aqui no século XVI, deportados de Portugal. Os Rom vieram de forma voluntária a partir da segunda metade do século XIX. Naquela época, eram comerciantes ambulantes de escravos, cavalos e artesanatos. Por que ciganos usam ouro? Além de possibilitar o transporte fácil desses bens preciosos, o costume se tornou símbolo de poder e riqueza, assim como as roupas ostensivas típicas dos ciganos. Além de todos os significados atribuídos, o ouro é uma moeda mundial, aceita em todos os cantos do mundo. É possível se tornar cigano? Para ser um cigano ou cigana é necessário que ao menos um dos pais da criança seja de uma das etnias Rom, Calon ou Sinti. O que cigano acredita em Deus? Religião cigana. Eles possuem um conjunto de crenças e princípios, mas não existe a figura de um Deus, ou de deuses, em concreto, nem hierarquia religiosa. Os ciganos adotavam a religião do território por onde circulavam. Desta maneira encontramos ciganos católicos, ortodoxos, evangélicos, espíritas e muçulmanos. Qual a comida dos ciganos? Culinária cigana. Na culinária cigana são indispensáveis o cravo, a canela, o louro, o manjericão, o gengibre, os frutos do mar, as frutas cítricas e as frutas secas, o vinho, o mel, as maçãs. Qual a língua oficial dos ciganos? O romani é uma língua indo-europeia do ramo indo-ariana, ao qual pertence o sânscrito, o pali e outras línguas indianas modernas, como hindi, punjabi, bengali, nepali, e é falada na Europa desde o século XII. Desde o século XVIII, os linguistas descobriram uma estreita relação entre o romani e as línguas da Índia. Como que cigano fala? A maioria dos ciganos ou roms falam alguma forma do idioma romanês, uma língua muito próxima das modernas línguas indo-europeias do norte da Índia e Paquistão. É errado dizer cigano? Para muitos a palavra cigano é ofensiva. Por exemplo, em um dos dicionários da língua romena, a palavra tiga, cigano, é descrita com uma conotação negativa, uma pessoa de pele escura ou uma pessoa com maus hábitos. O que significa cigano na Bíblia?
Verificamos na fala acima que ser cigano representa um empreendimento natural, visto que divino. E Deus seria responsável pelo passado de nomadismo que o diferencia do Jurom 6. Por que os ciganos queimam o corpo? Os ciganos acreditam que o fogo queima a negatividade e ilumina a positividade. Este elemento é o grande companheiro dos ciganos. Por um lado, porque a fogueira esquenta as noites frias e para cozinhar os alimentos, mas a maior tradição foi trazida das cerimônias hindus que sempre envolvem o fogo. Por que os ciganos casam cedo? É uma questão de honra, para qualquer família cigana, casar os filhos de acordo com a tradição do seu povo. É por isso que o tradicional casamento cigano começa anos antes, quando ocorre o costume de prometer à noiva a família do noivo logo à entrada da idade na adolescência. Qual a cidade que tem mais ciganos no Brasil? Os dois grupos ciganos principais no Brasil são os Kalon e os Rom. Suas comunidades estão localizadas principalmente nas regiões Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil. Por que cigano não paga imposto? Alguns ciganos vivem fora da lei no Brasil. Isso acontece quando ocupam terrenos de maneira ilegal, não possuem documentos, não votam e não pagam impostos como os demais cidadãos. Como os ciganos têm dinheiro? Conhecidos pela grande habilidade e desenvoltura comercial, os ciganos têm sofrido com a impossibilidade de venderem seus produtos. Grande parte trabalha com venda e troca de diferentes tipos de produtos e utensílios, mas foi necessário paralisar as atividades em meio à pandemia do novo coronavírus. Por que ciganos usam vestido? Outra das razões que influencia a forma de vestir nas mulheres ciganas é quando as jovens chegam à idade de 15 e 16 anos e ainda não estão comprometidas e para chamarem mais a atenção dos rapazes, seus futuros pretendentes, começam a vestir roupas mais reduzidas para mostrar o corpo. O que os ciganos têm medo? Os ciganos têm medo de tudo que está do outro lado. Não gostamos de nada que venha do diabo, declarou Neti. Como forma de fortalecer o vínculo na família, o costume cigano é que as mães honrem suas irmãs dando às filhas o nome delas. Por que cigano não toma banho? Primeiramente, a higiene é algo muito importante na cultura cigana. Acontece que são as mulheres, única e exclusivamente, que cuidam da limpeza da casa entre os ciganos. Como fala te amo em cigano? Igual você é cigano? Iguali tu. Igual eu amo você. Pode se casar com um cigano? O matrimônio entre integrantes da mesma família é comum para esse grupo de ciganos. Segundo Deli, é mais fácil por serem pessoas conhecidas. A única regra é que primo e irmãos não podem casar, ou seja, quando os pais e as mães dos noivos também são irmãos. Antigamente não se podia decidir com quem viver. Muito bem! Final do áudio relato. Gostaram? Então deixem o seu like para nós e se inscrevam no canal. Obrigado!